Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos, na fé. Deus vos abençoe esta manhã de quarta-feira, 24 de agosto. Um dia que o mundo está na expectativa pelas eleições que estão decorrendo num dos países que é referência no mundo, Angola. E louvamos a Deus pela sua bondade e misericórdia e rogamos que o seu Espírito possa conduzir a mente dos homens enquanto decorrem essas eleições. E eu falo isso não porque algum interesse da minha parte, político ou não, mas sim meu interesse é a causa do Senhor. Porque se esse país tiver ainda conflitos sociais por causa das nomeações para o novo governo, afetará a obra do Senhor naquele lugar. Por isso eu te peço que também participe das orações a favor deste como dos outros países que decorrem também as eleições para a nomeação de líderes. A palavra do Senhor nos diz que devemos orar pelos governos, porque se houver paz, também o povo de Deus terá paz. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, vamos orar. Santíssimo Eterno Deus, nosso Pai querido, queremos te agradecer e louvar o teu santo nome. Queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia. Fique conosco enquanto abrimos a tua palavra, que teu Espírito nos conduza e nos dê fervor e zelo para a tua causa. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Prezado amigo, o tema de hoje diz-nos a Europa chama. Nós falamos um pouco sobre John Andres, esse grande líder, grande homem, que lutou com todas as suas forças para o avanço da obra do Senhor. E hoje vamos continuar a falar um pouco também sobre como aqui na Europa a obra do Senhor continuou a desenvolver-se. Diz que um dos primeiros frutos do trabalho de Czezoski foi que Albert Vuillemier, do grupo suíço de Tremilhan, começou a enviar cartas aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Battle Creek. Sabemos que Czezoski foi um padre que renunciou ao seu sacerdócio e mais tarde se uniu à Igreja Adventista e veio à Europa. Ele viajou de Europa para os Estados Unidos e voltou novamente apetrechado e começou a pregar o Evangelho e a fundar igrejas adventistas aqui na Europa. Diz aqui que é comovente ler essa correspondência que Albert Wilmer escreveu numa carta de 6 de janeiro de 1869. Ele lamentava que Tchaikovsky esteve ausente e prosseguia. Queridos irmãos em Cristo, ansiamos pela organização da nossa igreja. Que os irmãos nos enviem em missão alguém com muita fé e coragem, que possa suportar tudo pelo amor da verdade e que colabore conosco. Sentimos necessidade da experiência e orientação dos irmãos, e por isso desejamos que um irmão venha aqui e permaneça conosco por algum tempo, para nos organizar, nos aconselhar e nos fortalecer. Estendemos os nossos braços, os nossos corações e oferecemos-vos as nossas casas. Olha só o desejo desse irmão. Olha a ansiedade, a vontade que ele tinha para que houvesse um desenvolvimento do trabalho do Senhor aqui na Europa. Tomara que isso estivesse ainda dentro dos corações dos irmãos aqui na Europa, não é? Que houvesse esse zelo, essa vontade para que a obra do Senhor pudesse crescer e houvesse irmãos que estendessem os seus braços, os seus corações e até oferecer casa aos missionários que pudessem se unir aqui para a última mensagem do Evangelho ser pregado na Europa. Porque, meus amigos, eu vos digo que eu vivo na Europa e num país que é difícil salvar uma alma. Não é fácil. As pessoas se tornaram tão secularizadas, inclusive até dentro da igreja, que custa às vezes trabalhar com um natural da Europa para alcançá-lo para Cristo. Mas eu acredito que Deus está alcançando corações e alcançará, porque os momentos difíceis que hão de vir há de despertar na mente dos europeus
a necessidade de Deus. Diz aqui, continua que além destas palavras de apelo fraterno de Albert Wellmer, havia questões sobre doutrinas e notícias da pregação da terceira mensagem angélica pelo jovem James Exberger, na Suíça alemã, o batismo de duas irmãs e mais interesses e perspectiva do próximo batismo. E a carta terminava, a carta que ele havia enviado diz: o tempo é muito solene para nós na missão aqui. Será que sentimos que o tempo é solene hoje, como nos dias desses irmãos? A carta de resposta veio em 2 de abril. Foi escrita por John Andrews, aquele que deu a sua vida pela Europa. E na altura ele era presidente da Conferência Geral. Ele escreveu dizendo que a nossa Assembleia da Conferência Geral reunirá provavelmente no último dia de maio. Daremos toda a atenção à vossa carta e faremos o que pudermos para vos ajudar. Os nossos obreiros são comparativamente poucos para o território do nosso país tão vasto, que está desprovido. Isto faz-me lembrar o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 9, se não estiver no erro, nos versos 32, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Rogai ao Senhor da seara. Naquela altura eram poucos obreiros e a obra era enorme. E hoje não quer dizer que os obreiros não são poucos, mas que em relação àquele tempo já somos muitos. E que a obra do Senhor deveria estar mais avançada, a correr velozmente para que Cristo venha. Mas quantos que estão sentados nos seus confortos e não querem dinamizar para fazer alguma coisa a favor da obra do Senhor? A carta de resposta continua dizendo: contudo, sentimos profundamente o vosso apelo, e em espírito de oração ponderaremos o que poderá ser feito. Consideramos que os homens que vão trabalhar como missionários devem ser homens espirituais e de bom senso, e que misturem no seu caráter consagração, entusiasmo e prudência. John Andrews, ao responder essa carta, não sabia de que Deus iria usá-lo como este homem que ele aqui descreve. Continua dizendo que tão grande é a nossa falta de obreiros para atender ao vosso pedido urgente que não sabemos que caminho seguir. Mas Deus já tinha um propósito, como nós vimos. Uma nota foi anexada à carta por Tiago White, que na altura ainda também estava vivo, indicando total concordância com as declarações de Andrews. Nós amamo-vos e sentimos um profundo interesse pela vossa prosperidade. Ontem, numa reunião especial da igreja, a irmã White apelou aos irmãos em vosso favor, da maneira mais comovente. Quase todos choraram. Não devemos ficar em silêncio e parados ao vosso respeito. É como se fosse aquilo que Deus revelou aos servos do Senhor, né? Passa por Macedônia e ajuda-nos. Impressiona e emociona perceber a vontade de se agregar à Igreja-mãe e a angústia de não ter meios humanos no desejo de responder à necessidade, né? É emocionante essa história. Seria bom que hoje pudéssemos ver esse anseio, esse desejo tão amplo da obra do Senhor aqui na Europa. Que lições de sensibilidade para os nossos dias. Em Atos 16, verso 9, Deus tinha dado uma revelação dos macedônios que necessitavam também de ajuda. E um macedônio é apresentado perante o servo de Deus, clamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. É o grito que ainda hoje ecoa nos nossos ouvidos. Passa a Macedônia, passa pela Europa. Eu falo pela Europa porque é o continente que tem mais dificuldade de ser alcançado, né? E como há muitos outros também, como no caso dos Orientes, né? Do Médio Oriente, onde o cristianismo é difícil de penetrar por causa da religião tradicional muçulmana, que ocupa uma boa parte desta região. Então, meus amigos, existe esse grito por todo o mundo.
Vamos entregarmos-nos ao serviço do Senhor. Onde não podemos lá ir, contribuamos com os nossos meios, talvez meios financeiros, ou com as nossas orações, para que o Senhor possa expandir, possa enviar mais obreiros, para que mais pessoas possam se entregar ao serviço do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar esta manhã e que esse apelo, esse chamado da Europa possa ser também o nosso chamado hoje para a missão. Vamos orar. Santíssimo eterno Deus, nosso Pai amado, a tua obra é grande neste mundo, mas poucos são os que se consagram, que se dedicam ao teu serviço. Ó Senhor, na tua misericórdia, olha para aqueles que têm desejo de se entregar e toque e envie o teu Espírito e prepare homens que possam ir a lugares, aos confins da terra, buscar almas para o teu reino. Se nos tocar a nós, que possamos ir de bom grado, aceitar a tua vontade, aceitar o teu propósito da missão neste mundo. Ajuda-nos a contribuir com todos os meios que nos for necessário ou que nos venham às mãos para alcançar mais almas para o teu reino. Pessoalmente, eu rogo, Pai, esta manhã, pela igreja onde nós assistimos. Estamos trabalhando há 9 anos e está difícil, as pessoas não querem se render a Jesus. Toca nesses corações que já ouviram o teu evangelho e que estão desperdiçando essa oportunidade de salvação. Fique conosco o dia de hoje, abençoa o mundo. Quero rogar uma bênção para Angola, que está hoje em eleição, que o teu Espírito possa conduzir as mentes dos homens a esvaziar-se de si mesmo, a olhar para as necessidades do povo e não olhar pelas suas próprias necessidades, e for eleito um governo que possa ser justo neste país que vem sofrendo ao longo tempo. E como ele, muitos outros países do mundo, Senhor, têm sofrido de guerras, conflitos. Ó Pai, intervém, enquanto ainda a tua graça existe. Dá-nos a tua paz, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, um grande abraço para ti, que Deus te guarde e te abençoe. Dê um abraço à sua família. Amanhã estaremos aqui de volta com mais uma meditação. E até lá. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.